Ora, bem-vindos ao Tudo Pode Acontecer. Eu continuo em 1999. Enquanto não se arranjarem certas coisas, estas coisas são cá do fundo. De qualquer forma, para estarmos convosco e dar-vos o prazer da opinião do Paulo Querido e do Frederico Duarte Carvalho, que, em relação às finanças e à segurança social, com certeza estarão de acordo que um primeiro-ministro não tenha que apresentar declaração de impostos, e se não tem dívidas, aliás, mas qualquer um de nós, para fazer uma linha reta ou um quadrado para o Estado, tenha que apresentar 3 declarações, Paulo Querido. Verdade? Verdade, verdade. Bem, eu devo começar por dizer que quando esta notícia saiu, eu não tive de imediato a visão do impacto político que ela teria. Portanto, fiquei pelo impacto mediático e pronto. Mas, de facto, ela tem um impacto político muito grande. E é assim, qual é a moral? Com que moral fica um primeiro-ministro, e não é um governante qualquer, é um primeiro-ministro, com que moral fica para pedir, impor, dizer o que quer que seja aos portugueses depois de uma barraca destas, não é? Pronto, quer dizer, não tem moral nenhuma, não tem. Ele, quer dizer, se calhar é um bocado já disparatado, é completamente disparatado dizer o que eu vou dizer, mas se não estivéssemos a 7 meses das eleições, não era disparatado. E, portanto, era de pedir mesmo a demissão, porque quer dizer, ele não há condições. Este primeiro-ministro não tem mais condições, não há, ele não tem não resta nenhuma moral a este primeiro-ministro para dizer o que quer que seja aos portugueses. Pronto. Mas Passos Coelho gosta imenso, aliás, tem uma imensa carreira. É só procurar no Google Passos responsabiliza e dá para perceber que ele tem uma imensa carreira política a responsabilizar os outros por tudo. Ele responsabilizou a Segurança Social pelas contribuições que tinha dívida, ele responsabilizou Sócrates pela bancarrota, responsabiliza o PS pela austeridade que se vive no país, responsabilizou os portugueses porque viviam acima das possibilidades, responsabiliza-nos a todos porque somos piegas, responsabilizou o Tribunal Constitucional pelo corte dos salários, responsabiliza os mercados pelo aumento da dívida, responsabilizou a União Europeia pelos efeitos das políticas do que o governo dele tem feito. Quer dizer, este homem tem... E isto é só o recente, porque se fizerem esta pesquisa no Google, vão ver que ele gosta imenso de responsabilizar os outros e já o fazia, ainda não era primeiro-ministro, ainda não era sequer candidato ao partido dele. Pronto, eu acho que não há... Paulo, eu acho piada que tu estejas agora a pedir a cabeça do primeiro-ministro. Eu não fez uma coisa que 107 mil portugueses passaram e safaram-se entre os pingos da chuva. Eu sei que ele tem mais responsabilidades, atenção. Ele tinha todas as responsabilidades. Eu dou toda a razão, porque ele, se não pagou, ele sabia que não tinha pago. É quase como aquela história dos 5 mil euros para receber. Mas, por mês, aquela coisa que ele... Esqueci-me. Tecnoforma e tal, que isso vai voltar, Tecnoforma, parem-se, fiquem em forma, vem aí. E isto é apenas um aperitivo. Mas não é face ao país que tu tens, aos cidadãos que tu tens. O homem continua a ser aquela coisa do o gajo safou-se e aquilo prescreveu em 2009, mas ele agora foi pagar. O problema é esse, ele agora tem de pagar, aquele sentimento de culpa, eu vou pagar. Isso é hipócrita, ele não devia ter pago porque já tinha prescrito. Quem devia pagar, politicamente, foi quem deixou aquilo para escrever. Ora, aquilo era entre 99 e 2004. E há 2 governos, o Bloco Central, em 99 era o governo do Guterres, e em 2004 já era o Durão Barroso com o Paulo Portas, agora também. Portanto, se a administração não lhe cobrou, e se ele não pagou, ou se esqueceu, ou fez-se esquecido, foi como tudo, é à tuga, à portuga, tuga. Não me apetece pagar à Segurança Social, porque isto é outro problema. É o problema da justiça social que nós temos em Portugal, em que ninguém lhe apetece ir pagar, porque ninguém reconhece capacidade neste país para poder receber ou ser ressarcido dos impostos que nós vamos pagar à Segurança Social. A ideia portuguesa é, quanto menos eu puder pagar, eu menos pago. Se eu me conseguir safar com os 5 anos de prescrição, porreiro da vida, não é? Mas agora a máquina está a funcionar melhorzinho.
Eu, ao mês, tive a minha conta penhorada, por exemplo, porque a máquina veio atrás de mim, mas eu não paguei. Eu disse a eles, olha, eu não paguei porque eu não recebi nada. Eu não tinha dinheiro para vos dar, quem me dera. Não foi porque eu não quisesse, é que eu não tinha mesmo. Estou a ver? Pronto, já está resolvida a situação. A minha situação já está resolvida. Eu já posso ser candidato a primeiro-ministro. Tenho uma situação fiscal completamente resolvida. Esse também é outro problema. É um primeiro-ministro ser candidato, que sem saber se tem as suas contas todas em ordem, tudo aquilo. Quer dizer, o Tribunal Constitucional é tão estrito e rígido em fazer algumas coisas. E depois nestas assim, isto passa ao lado e tal, não é uma declaração das finanças dizendo o senhor nada deve para ser candidato. Penso que devia haver isso, por exemplo, acho que há qualquer coisa do género. Mas, e então estava tudo resolvido. O pior é ele dizer, eu vou pagar depois de ter sido descoberto, quando nem precisava de pagar. Isto sim, isto é mau politicamente, é mau em todos os lados, isto é Portugal. E é preciso mudar isso, é preciso mudar esta mentalidade. Essa mentalidade desta desresponsabilização política é que é preciso mudar para o futuro. João. Eu quero agradecer, aqui desde 1999, ao homem que foi contratado pelo governo da Ferreira Leite para os impostos. É um jovem chamado Paulo Macedo, que eu acredito que vai pôr isto em ordem e vai atrás daqueles que não pagaram. Com e com certeza ordenado, Paulo Macedo... não me lembro, porque eu aqui em 99 ainda não sei quanto é que ele vai ganhar. Mas tenho a certeza que é um homem crente e como homem crente haverá de mandar rezar uma missa a agradecer a Deus o bom trabalho. Bom trabalho esse que se espelhará com certeza no futuro, impedindo haver governantes de fugirem ao fisco e às contribuições voluntárias à segurança social. Portanto, se dúvidas houver algum dia sobre algum primeiro-ministro que tenha dificuldades em pagar impostos, espero que esse primeiro-ministro tenha a oportunidade de conhecer Paulo Macedo, repito, Paulo Macedo. É só em 2002, João Vasco, estás em 99. Paulo Macedo, Paulo Macedo, que é o homem responsável, com certeza, que por um dia isto funcionar tudo bem. E como os amigos são para as ocasiões, eu julgo que este país vai ficar diferente depois de Paulo Macedo. Paulo querido. Eu tenho que começar por vamos lá ver. Isto é para rir, eu sei. Deixa-me só dizer uma coisa antes de dizer o que ia dizer, que é, eu não pedi a cabeça de Passos Coelho, não é preciso, não há cabeça. Passos Coelho, cabeça. Coelho de uma travessa. Eu não pedi nada, só se pode pedir aquilo que existe. Eu não pedi aquilo que não existe. Ainda agora, aquilo que eu queria dizer era, atenção, esta história continua mal contada e vai continuar mal contada e talvez se venha a saber mais alguma coisa lá mais para a frente. Primeiro, Passos Coelho não pode ter pago aquilo que diz que pagou agora. Não pode. A menos, portanto, que o Diretor-Geral das Finanças tenha passado um recibo lá do punho dele, com uma justificação qualquer que nós não sabemos qual terá sido, para meter aquilo na caixa. Portanto, não é possível pagar uma dívida prescrita, não há maneira de o fazer, a menos que tenha acontecido aquilo que eu estou a dizer. O Diretor-Geral da Segurança Social passou o recibo para o punho dele, escrito à mão e tal. Pronto, primeiro. Segundo, não é a Segurança Social, e isto os portugueses, incluindo aqueles 107 mil, sabem, à exceção provável do Ministro da Segurança Social, os portugueses são notificados pela Segurança Social quando aquilo já está, portanto, quando o processo de dívida já está prestes a ir para contencioso. Portanto, o Passos Coelho foi notificado em alguma altura, ele pode não ter ligado, podia estar noutra morada, podia ter feito aquilo que muitos portugueses fazem, que é não mudam a morada e depois pronto, e as cartas já... Enfim, pode ter feito uma série de coisas. Portanto, isto para dizer que esta história está mal contada, vai continuar mal contada por alguns tempos, e eu espero que esta história não seja apenas... E a maneira como ela foi atabalhoadamente lidada por Passos Coelho e a maneira como o spin governamental não está a atacar esta história,
deixa-me um bocado a pensar no que é que ainda há para além dela. João. Sou eu agora. Desculpa, O que ainda há para além dela, eu já te disse, Paulo, isto pode ser um primeiro sinal de uma coisa que vai ser a Tecnoforma, que depois virá aí mais em forma. Eu noto, depois houve uma reação em que começou a circular na internet, e há bocado já recebi o telefonema de um camarada jornalista a perguntar-me se aquela notícia de que o ex-ministro da Justiça, António Costa, o putativo primeiro-ministro, que não pagou a CISA, que esqueceu-se também de fazer uma declaração e tudo, se era uma capa do tal e qual, e de que ano é que aquilo seria. Eu estive ali a ver mais ou menos, parecia ser 96, 2000, portanto, pronto. Portanto, eu vejo que a própria oposição não está a cavalgar nesta situação muito... se fosse a Suécia, se fôssemos a Dinamarca, este primeiro-ministro já tinha caído. Olha, não pagou os seus impostos. Pumba, demitia-se logo, conferência de imprensa às 8 da noite e dizia: eu demito-me, não paguei os meus impostos, não sou digno de ser vosso primeiro-ministro, não sou digno de pedir a vós, povo, que pagais os vossos impostos e que assim prosperais. Não, portanto, isto como eu disse, é um problema muito português, de uma geração de portugueses, da qual o Passos Coelho é um expoente e um representante máximo desses jovens que saíram órfãos no 25 de Abril, que tiveram de crescer no novo Portugal político dentro das Jotas e são agora os chefes do bando, não é? Portanto, nós passamos os anos 90 e os anos 90 o esperto era aquele que não paga impostos. O esperto é aquele que deixa a cena prescrever. Esse é que é o esperto. E agora andamos aqui a pagar os espertos. Pronto. E o Passos Coelho é o grande representante dos espertos. Pronto. E o António Costa, no PS, é o gajo que foi esperto, mas agora acha-se mais esperto e não quer tentar ser também não sabe o quê. Pronto. João. Bom, outra coisa sobre isto e muito rápida. Há uma barbaridade na máquina fiscal e na segurança social. E nós não nos podemos esquecer. O Passos que paga lá aquilo que deve e se não deve, que não pague. É que se já prescreveu também não tem nada que pagar, senão a prescrição. Exatamente. Não é uma e tecnicamente é como o Paulo Querido bem anotou. Como é que ele paga? Claro, não, mas pagam da forma do que o Paulo Querido disse que podia pagar. Que é outra regra de exceção, não é? Portanto, se de exceção em exceção, até à exceção final. E eu acho que a exceção final cada vez mais se configura como uma apoquentada Assembleia da República sem saber como é que há de fazer governo, mas isso é outra coisa. Mas há aqui outro lado, que é o lado que eu acho que torna este caso menos grave do ponto de vista do sentimento popular, que é, quer o fisco, quer a segurança social, são umas bestas. Vou repetir. Quer o fisco, quer a segurança social, são umas bestas. Bestas criadas. Eu não acho que as pessoas devam fugir ao fisco, não é isso. Eu acho que todos nós devemos pagar os nossos impostos. É para isso que serve a comunidade, é para isso que serve a Caixa Comunitária do monopólio e da sociedade. Mas não devemos pagar 100 vezes mais do que é aquilo que é devido, com juros de mora, e com juros, e com multas, e com cobranças, que são completamente idiotas e hediondas, e antidemocráticas, e antissociais, e antieconómicas, e antifinanceiras, e antiéticas, e até, se quisermos, antimorais. Portanto, ó Dr. Paulo Macedo, meta lá a missa no sacrário, no seu, e limpa as mãos à parede de um hospital qualquer pelo lindo trabalho que fez. E os governos subsequentes, todos, quer o seu, onde foi o xerife de Nottingham, quer o seguinte do xerife que está preso, quer este, deviam ter 2 dedos de vergonha, 2 dedos de vergonha. Não, para se irem embora já deviam ter ido há muito tempo, quer dizer, estes senhores já deviam ter ido há muito tempo. Mas pela barbaridade que as finanças e que a segurança social impõem aos cidadãos. Um cidadão desempregado, se quiser abrir atividade para começar a trabalhar, vai pagar nesse ano e no ano seguinte, se tiver um negóciozinho que lhe permita sobreviver, vai pagar no mínimo 2.000 e tal euros. E se quiser, com contabilidades organizadas e seguranças sociais e não sei o quê, paga 3.000 ou 4.000. E isto, se ultrapassar os 10.000, o que lhe dá 5.000. Digam-me lá, onde é que se vive com 5.000 euros neste país por ano? É esta barbaridade fiscal. É esta barbaridade fiscal que faz com que a história de Passos Coelho, que é má e que devia ter a consequência que Vossas Excelências aí propõem,
É esta barbaridade fiscal que não pode acontecer. E o Paulo querido assustou-se e foi-se embora, não é? Sim, mas pronto. Então, nota final, Frederico. Nota final é para dizer que eu acho que em breve nós poderemos vir a ter aqui uma entrevista mediática. Vamos ver. A ver se concretizar, os nossos telespectadores, os petanautas, fiquem atentos. Pois tudo pode acontecer no Tudo Pode Acontecer. Um abraço, até amanhã. Abraço. Até bem.